como é que a medicina chinesa trabalha a ansiedade, lida com a ansiedade? Isso é uma pergunta um tanto quanto complexa, né? Porque por mais que a ansiedade seja um sintoma focal, é um distúrbio do comportamento, não significa que todos os indivíduos que têm ansiedade eles vão ter a mesma origem, né? A ansiedade não necessariamente tem a mesma origem para todo mundo. E aos olhos da medicina chinesa, por exemplo, a ansiedade ela pode ser tratada como um aspecto de deficiência nutricional. O indivíduo ele pode ter um quadro de ansiedade por ter uma deficiência nutricional, né? Só para que possa ilustrar e exemplificar. Para a medicina chinesa, o indivíduo ele pode ter ansiedade por uma deficiência do sangue do coração, né? Que não é necessariamente o coração órgão anatômico. Para a gente é um sistema energético. Existe um sistema energético chamado Qin, né? Que foi traduzido para o Ocidente como coração. E para a medicina chinesa, a ansiedade ela pode ser uma deficiência nutricional, uma deficiência da qualidade do sangue que alimenta esse sistema energético, o coração. Assim como também pode ser um distúrbio comportamental, né? Os taoístas, que é a filosofia, nós temos isso aqui como religião no Ocidente, mas o taoísmo é uma filosofia oriental, que também é uma religião oriental, que baseia, teoricamente, ela dá base e alicerce teórico para toda a fundamentação da medicina tradicional chinesa. E os taoístas, eles se preocupam muito, eles falam muito sobre a atenção dos quatro sentidos. E o que significa essa atenção dos quatro sentidos? Os olhos, os ouvidos, o paladar e o olfato, né? Eles dizem que aquilo que interage com o mundo, a forma que você interage com o mundo através desses sentidos pode afetar o seu comportamento e, por consequência, seu pensamento, a sua neurologia, né? E consequentemente, todo, pela cascata biológica e bioquímica, todo o seu sistema orgânico. Isso, traduzindo em miúdo, significa que aquilo que você vê afeta a sua mente, aquilo que você saboreia afeta a sua mente, aquilo que você inala afeta a sua mente, aquilo que você ouve afeta a sua mente. E isso, essas referências do ser humano como não sendo um ser isolado no mundo e não tendo um comportamento inócuo, nem inerme no mundo, isso significa que essa mecânica de relações ela precisa ser aprimorada. Né? Então perceba que desde o aspecto nutricional físico, o indivíduo pode ter ansiedade, assim como o aspecto comportamental e muitas vezes energético, o indivíduo pode ter um desequilíbrio que vai gerar uma ansiedade. E é óbvio que eu citei esses dois polos para que vocês entendam que, a depender do polo que a pessoa está sendo atingida, ou seja, a depender do que está causando ansiedade, a metodologia propedêutica vai ser logicamente diferente, né? Mas é importante que se entenda que a medicina tradicional chinesa, por excelência, é uma medicina preventiva. Ela não é uma medicina de agudizações. É uma medicina que ela estrutura o organismo para se manter saudável. Na medicina chinesa nós dizemos muito isso, né? A função dessa ciência não é tratar nenhuma doença, é recuperar a capacidade do indivíduo se manter saudável, né? Recuperar o que se entende por capacidade antipatogênica desse indivíduo. E você vai utilizar diversas metodologias para isso, nos quais a medicina chinesa está embasada, está alicerçada, que são 5 terapêuticas. Né? Dessas 5 terapêuticas você vai ter aí os exercícios terapêuticos chineses, como o Qigong, né? É um exercício terapêutico chinês. Qigong significa trabalho da energia vital, olha a tradução do exercício. Né? E é uma gama de exercícios muito grande, não é um exercício só. Assim como o Tai Chi, né? Tai Chi Chuan, né? O Tai Chi Chuan, que é uma arte marcial, mas ainda assim ela tem um princípio terapêutico por trás. Os chineses eles não dissociam, né? Essa integralidade dimensional do ser. E você vai ter também terapêuticas como a própria acupuntura, que é a mais conhecida, né? Que é aquela inserção de agulhas em determinados pontos do corpo. E na acupuntura já vem inclusa a ideia da mochobustão, não sei se vocês conhecem, que é aquele bastãozinho que você acende próximo aos pontos de acupuntura, né? Tanto é que o ideograma de acupuntura é de agulha e fogo, né? Então a agulha representa a acupuntura, mas a mochobustão representa justamente o calor, né, utilizado nesses pontos. Em chinês chama Zhenjiu, né? Não existe acupuntura em chinês, existe Zhenjiu.
Assim como você vai ter também a dietética chinesa, voltando àquela ideia da nutrição inicial, né? Fazer um sangue de qualidade, como dizemos, né? Não um sangue de quantidade. Às vezes você pode ter quantitativamente um sangue de determinado tipo, né? Mas você não tem uma qualidade funcional desse sangue. Isso aí a gente precisa de mais tempo para poder elaborar essa ideia que a gente não vai ter aqui. Mas tem o Tuiná também. O Tuiná é uma fisioterapia chinesa, não é uma massagem, como se entende aqui no Ocidente. Então, é um complexo muito amplo de manipulações de tecidos moles, manipulações energéticas, inclusive, que não se resume a uma técnica de massagem. E você tem a farmacologia chinesa, que é você utilizar os subsídios, né, os substratos da natureza, os fitocomplexos, né, assim como você utilizar produtos de origem animal, de origem mineral, inclusive, para nessa construção farmacológica você conseguir realmente dar um suporte funcional para o organismo para que ele se recupere. Então, para fechar minhas linhas, né, a ideia da medicina trabalhar com a ansiedade, ela não necessariamente é uma ideia emergencial, é uma ideia preventiva. Né? Você constrói o indivíduo a partir disso, você consegue ter resultados do aspecto comportamental dele. Traduzindo em miúdos, é difícil chegar para você que está ansioso ou ansiosa nesse momento e falar, fique calmo. Né? A pior coisa que tem é o fique calma. Né? É a pior coisa que tem para o ansioso, que ele vai ficar mais nervoso ainda. Né? Uma pessoa com raiva, né? Você pedir para ela ficar calma, ela fica com mais raiva ainda. Então, desses aspectos comportamentais, é muito importante que a gente entenda que é uma construção funcional. Desde os aspectos de relações de si para consigo, né, intrapessoais, e de si para com o mundo, né, de você para com o mundo, ou seja, as interpessoais, assim como também a qualidade do alimento que você ingere e como o seu sistema digestório vai trabalhar isso do ponto de vista de biodisponibilidade. Né? Nem tudo que você come você absorve, você precisa de um sistema digestório funcional e eficiente para isso. Então, entenda no frigir dos ovos que a medicina chinesa, para lidar com a ansiedade, ela tem artifícios que são emergenciais, né? Mas é óbvio que a medicina alopática é muito mais eficiente nisso. Né? Às vezes não dá só para dar um chá para a pessoa ou um fármaco, né, chinês para a pessoa esperando que ela tenha um resultado imediato. Né? Às vezes a pessoa precisa realmente de um ansiolítico. Contudo, a ideia da medicina chinesa, como eu voltei, né, para o início, é devolver a capacidade antipatogênica para o indivíduo. Então, o princípio básico não é necessariamente que você tenha um tratamento paliativo, mas um tratamento de reeducação. Né? E aqui eu fecho minha fala citando inclusive o Hipócrates, né? Vocês vão citar aí na formação de vocês o Código Hipocrático, né? O pai da medicina alopática, quando ele diz, antes de você iniciar um tratamento com a pessoa, pergunte se realmente ela quer se recuperar. Né? É lógico que não está ipsiliter, mas a ideia que ele traduz na fala dele é justamente essa. É lógico que existe uma série de exceções que a gente tem que pensar um pouquinho, mas é óbvio que é algo que você pode refletir sobre isso. Né? E lembrem sempre, né? Às vezes a função do profissional de saúde não é só tratar uma doença, mas recuperar a capacidade do indivíduo se manter saudável. E para isso a gente não pode só olhar um quadro de adoecimento. É importante que a gente se debruce um pouco sobre quem é o indivíduo que tem aquele adoecimento. Tá bom? Espero ter sido útil para vocês, espero que vocês tenham uma formação feliz. Até mais!